Antes de começar esta história emocionante, se você gosta de narrativas reais que tocam o coração, não deixe de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Cada inscrição nos motiva a continuar compartilhando histórias de superação que merecem ser contadas. Hoje vou contar a história de Dona Teresa Oliveira, uma mulher que carregava um segredo por 35 anos e que, numa tarde de outono em São Paulo, finalmente encontrou a coragem que tanto procurava. O coração de Teresa batia descompassado enquanto seus olhos percorriam o movimentado restaurante no centro da cidade. As mãos enrugadas, marcadas por décadas de trabalho árduo, tremiam levemente sobre a mesa de madeira. Ela ajeitou o colar simples que usava e passou os dedos pelos cabelos grisalhos, tentando acalmar a tempestade de emoções que a consumia por dentro. Foi então que ela ouviu, alto, com os ombros largos e o mesmo queixo determinado que ela reconheceria em qualquer lugar. Rafael Moreira, 35 anos, advogado respeitado, caminhava em sua direção sem saber que aquele encontro mudaria para sempre tudo o que ele acreditava sobre sua própria história. Dona Teresa, é um prazer conhecê-la. Recebi sua mensagem sobre informações da minha mãe biológica. Sua voz era firme, profissional, como de alguém acostumado a lidar com situações delicadas. Teresa sentiu o ar faltar. Como explicar a este homem bem-sucedido que ela não tinha apenas informações sobre sua mãe biológica? Como dizer que ela era sua avó? E, principalmente, como contar que sua filha, mãe de Rafael, havia literalmente o abandonado em uma lixeira na periferia de São Paulo, em uma noite chuvosa de inverno, há 35 anos? Rafael, ela começou, a voz falhando. Eu tenho muito mais do que informações para te dar. Tenho uma história inteira para te contar. Uma história que comecei a escrever muito antes de você nascer e que nunca tive coragem de terminar. Até hoje, os olhos de Rafael, tão parecidos com os da filha que Teresa havia perdido para as drogas décadas atrás, se arregalaram em confusão. Ele não imaginava que aquela senhora de aparência frágil e olhar profundo carregava o peso de um segredo tão grande. Um segredo que havia sido jogado no lixo junto com um bebê recém-nascido, numa noite que Teresa jamais esqueceria. Não entendo. Quem exatamente a senhora é? Rafael perguntou, a desconfiança começando a se formar em seu semblante. Teresa respirou fundo, sentindo o peso de 35 anos de silêncio prestes a ser quebrado. Eu sou sua avó, Rafael. E hoje, depois de tanto tempo buscando forças, vou te contar toda a verdade sobre como você foi parar nos braços da família que te criou. Nascida em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, Teresa Oliveira era a filha do meio de uma família de 5 irmãos. Seu pai, Antônio, trabalhava como pedreiro, enquanto sua mãe, Conceição, lavava roupas para fora para complementar a renda familiar. A vida era simples, mas havia amor e respeito naquela casa de chão batido e paredes de tijolo à vista. Teresa cresceu observando o trabalho incansável dos pais e, desde cedo, aprendeu o valor do esforço e da honestidade. Aos 16 anos, com apenas o ensino fundamental completo, decidiu que precisava ajudar mais em casa. Foi quando aceitou uma proposta para trabalhar como empregada doméstica na casa de uma família em Belo Horizonte. Nunca vou esquecer o dia em que saí de casa, contou Teresa a Rafael, que a ouvia atentamente. Minha mãe chorou, mas me deu a bênção. Meu pai me entregou 50 cruzeiros que havia economizado e me disse: Filha, seja honesta e trabalhe duro, que Deus te acompanha. Em Belo Horizonte, Teresa conheceu a realidade de uma cidade grande. Trabalhava de domingo a domingo, com apenas uma folga quinzenal. Dormia em um quartinho nos fundos da casa dos patrões e enviava quase todo o seu salário para a família no interior. Nos momentos de folga, frequentava a igreja do bairro, onde fez algumas amigas. Foi através dessas amigas que Teresa conheceu João Moreira, um rapaz trabalhador que dirigia um caminhão de entregas. Alto, de pele morena e sorriso fácil, João conquistou o coração da jovem Teresa com sua simplicidade e honestidade. Seu avô era um homem bom, Rafael, disse Teresa com um sorriso nostálgico. Ele tinha sonhos grandes e um coração maior ainda. Após um namoro de 2 anos, Teresa e João se casaram em uma cerimônia simples. Ela tinha 19 anos e ele, 23. Alugaram uma pequena casa na periferia de Belo Horizonte e começaram a construir uma vida juntos. Teresa continuou trabalhando como doméstica, enquanto João seguia com seu trabalho de motorista. A felicidade do casal parecia completa quando, 1 ano depois do casamento, Teresa descobriu que estava grávida. 9 meses depois, nasceu Luísa, uma menina de olhos grandes e expressivos, que trouxe ainda mais alegria para aquele lar simples. Sua mãe era linda desde bebê, Rafael, disse Teresa, com a voz embargada.
Tinha os olhos do pai e meu sorriso. Era uma criança alegre, esperta, cheia de vida. Os primeiros anos de Luísa foram de felicidade. Teresa deixou o trabalho como doméstica para se dedicar à filha, e João conseguiu um emprego melhor, como motorista de uma empresa de transportes. A vida era simples, mas estável. Aos domingos, a família ia à missa, e depois almoçava no pequeno quintal da casa, sob a sombra de uma mangueira que João havia plantado quando se mudaram. Eram tempos felizes, suspirou Teresa. Mas a vida tem um jeito estranho de mudar quando menos esperamos. Quando Luísa completou 7 anos, João sofreu um grave acidente com o caminhão que dirigia. Após 3 dias internado, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu, deixando Teresa viúva aos 27 anos, com uma filha pequena para criar. Perder seu avô foi como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés, contou Teresa, enquanto Rafael a observava com uma mistura de compaixão e surpresa. De repente, eu estava sozinha, sem estudo, sem profissão, com uma criança para alimentar e uma casa para manter. Foi nesse momento que Teresa decidiu se mudar para São Paulo, onde uma prima lhe prometeu ajuda para conseguir trabalho. Com o pouco dinheiro que tinha e a indenização pelo acidente de João, ela e Luísa embarcaram em um ônibus, carregando 2 malas e muitos sonhos. Chegamos a São Paulo em 1980. Eu tinha 28 anos, sua mãe estava com 8. Nós duas contra o mundo, sem imaginar o quanto a cidade grande poderia ser cruel com 2 mulheres sozinhas. Rafael ouvia atentamente, tentando processar aquela história que, até então, era completamente desconhecida para ele. A imagem que começava a formar de sua mãe biológica era muito diferente de qualquer coisa que ele havia imaginado durante sua vida. São Paulo recebeu Teresa e Luísa com a indiferença característica das grandes metrópoles. Elas se instalaram em um pequeno quarto nos fundos da casa da prima de Teresa, no bairro do Capão Redondo, periferia da cidade. Teresa logo conseguiu emprego como faxineira em um prédio comercial no centro, enquanto Luísa foi matriculada em uma escola pública próxima. Os primeiros anos em São Paulo foram de muito trabalho e adaptação, explicou Teresa a Rafael. Eu saía de casa às 5 da manhã e só voltava depois das 7 da noite. Luísa ficava com minha prima durante o período em que não estava na escola. Nos fins de semana, eu fazia faxinas extras para conseguir juntar dinheiro e dar uma vida melhor para nós duas. Apesar das dificuldades, Teresa conseguiu, após 3 anos de economia rigorosa, dar entrada em uma pequena casa em um conjunto habitacional na Zona Leste. Era um lugar simples, mas era delas. Luísa, então com 11 anos, continuava sendo uma menina doce e estudiosa, embora Teresa percebesse que a filha sofria com a ausência do pai e com a falta de tempo da mãe. Eu trabalhava tanto que não percebia as mudanças que estavam acontecendo com sua mãe, disse Teresa, com pesar na voz. Quando notei, já era tarde demais. A adolescência chegou, e com ela vieram as transformações. Luísa, aos 14 anos, começou a mudar. Antes estudiosa e obediente, tornou-se rebelde e distante. As notas na escola caíram, e os conflitos com Teresa se tornaram frequentes. Foi nessa época que Luísa conheceu Marcelo, um rapaz 5 anos mais velho, que morava no mesmo bairro e tinha fama de problemático. Eu implorei para sua mãe se afastar daquele rapaz, contou Teresa com a voz trêmula. Eu via nos olhos dele que não prestava, mas quanto mais eu tentava afastá-la, mais ela se aproximava dele. Aos 16 anos, Luísa começou a faltar às aulas, sem o conhecimento de Teresa. Quando estava em casa, trancava-se no quarto ou discutia com a mãe. Teresa, que continuava trabalhando longas horas para manter a casa, sentia-se impotente diante da transformação da filha. Um dia cheguei do trabalho mais cedo e encontrei sua mãe e Marcelo no quarto dela, relatou Teresa, com os olhos marejados. Não foi apenas o fato de encontrá-los juntos que me chocou, mas o que vi sobre a cama. Drogas. Eles estavam usando drogas na minha casa. A descoberta levou a uma terrível discussão. Teresa exigiu que Marcelo saísse e nunca mais voltasse. Luísa, em um acesso de fúria, gritou que a mãe estava arruinando sua vida e que ela preferia morar na rua a continuar vivendo sob suas regras. Naquela noite, sua mãe saiu de casa batendo a porta, disse Teresa. Eu pensei que ela voltaria no dia seguinte, arrependida. Mas ela não voltou no dia seguinte, nem no outro, nem na semana seguinte. Teresa procurou a filha desesperadamente. Visitou a casa de amigos, foi à escola, à polícia, distribuiu fotos pelo bairro. Depois de quase um mês, soube por um vizinho que Luísa estava vivendo com Marcelo em uma ocupação no centro da cidade. Quando finalmente encontrei sua mãe, Rafael, quase não a reconheci, contou Teresa, com a voz embargada. Ela havia emagrecido muito, tinha olheiras profundas e seus braços tinham marcas de injeções. Minha menina estava viciada em drogas.
Teresa tentou convencer Luísa a voltar para casa a buscar tratamento, mas a jovem se recusou. Disse que amava Marcelo e que estava bem onde estava. Teresa voltou para casa de coração partido, mas não desistiu. Nos meses seguintes, visitava regularmente o local onde a filha estava, levando comida, roupas limpas e súplicas para que ela voltasse. Foi uma época de muito sofrimento, disse Teresa a Rafael, que a ouvia em silêncio, visivelmente impactado. Eu via minha filha definhando diante dos meus olhos e não conseguia fazer nada para impedir. A situação piorou quando, aos 17 anos, Luísa descobriu que estava grávida. Marcelo, ao saber da notícia, desapareceu, abandonando-a à própria sorte. Foi nesse momento que Luísa, fragilizada e assustada, aceitou voltar para a casa da mãe. Quando sua mãe voltou para casa, Rafael, eu pensei que finalmente teria minha filha de volta, disse Teresa. Eu acreditei que a gravidez seria um ponto de virada, que ela deixaria as drogas, que construiríamos uma nova vida juntas, com você. Mas a realidade se mostrou muito mais dura. Apesar dos esforços de Teresa, Luísa não conseguiu se libertar do vício. A gravidez avançava, mas o consumo de drogas não diminuía, apesar das súplicas e tentativas de internação feitas por Teresa. Eu vivia em constante estado de alerta, contou Teresa. Temia pelo bebê, por você, e pelo que poderia acontecer se sua mãe continuasse naquele caminho. Rafael ouvia tudo com uma expressão de choque e tristeza. A imagem que começava a formar de sua mãe biológica era dolorosa, mas ele precisava saber a verdade completa. E então eu nasci, disse ele quase em um sussurro. Sim, respondeu Teresa com lágrimas nos olhos. Você nasceu, e foi quando tudo mudou para sempre. A gravidez de Luísa foi difícil. Apesar dos cuidados médicos que Teresa insistia em proporcionar, o uso contínuo de drogas comprometia a saúde da jovem e do bebê. Os médicos alertavam sobre os riscos, mas Luísa parecia incapaz de abandonar o vício, mesmo sabendo do mal que causava ao filho que carregava. Eu trabalhava durante o dia e velava o sono de sua mãe à noite, contou Teresa. Tinha medo que ela fugisse novamente, que voltasse para as ruas, para as drogas. Vivia em constante estado de alerta. Quando Luísa completou 8 meses de gestação, começou a ter contrações prematuras. Teresa a levou às pressas para o Hospital Municipal de São Paulo, onde os médicos decidiram realizar um parto de emergência. Aquela noite foi a mais longa da minha vida, relatou Teresa, com os olhos fixos em algum ponto distante, como se revivesse cada momento. Fiquei na sala de espera rezando, pedindo a Deus que salvasse você e sua mãe. Após horas de angústia, o médico finalmente apareceu com notícias. O bebê havia nascido. Um menino saudável apesar da prematuridade e das condições da gestação. Luísa estava estável, mas precisaria ficar em observação. Quando vi você pela primeira vez, Rafael, foi como se o mundo parasse, disse Teresa, com um sorriso emocionado. Tão pequeno, tão perfeito, com os olhinhos fechados e os punhos cerrados, como se estivesse pronto para lutar pelo seu lugar no mundo. Ai! Teresa acreditou que o nascimento do neto seria o ponto de virada na vida de Luísa. Durante os primeiros dias no hospital, a jovem mãe parecia conectada ao filho, observando-o com curiosidade e até mesmo tentando amamentá-lo, embora os médicos tivessem recomendado o contrário devido ao seu histórico de uso de drogas. Eu comecei a sonhar com uma nova vida para nós 3, confessou Teresa. Imaginei que cuidaríamos de você juntas, que Luísa finalmente encontraria forças para se recuperar, que seríamos uma família. Após uma semana, mãe e filho receberam alta. Teresa havia preparado um pequeno quarto em sua casa, com um berço que comprara de segunda mão e pintara de azul. Havia roupinhas lavadas e passadas, fraldas de pano e até mesmo alguns brinquedos que uma vizinha havia doado. Os primeiros dias em casa pareciam confirmar as esperanças de Teresa. Luísa, ainda fraca do parto, passava horas observando o filho dormir. Quando o bebê chorava, ela o pegava no colo, mesmo que depois o entregasse para a mãe quando não conseguia acalmá-lo. Mas logo percebi que algo não estava certo, continuou Teresa, com a voz embargada. Sua mãe ficava cada vez mais inquieta, irritada. Às vezes, quando você chorava, ela tampava os ouvidos e se trancava no banheiro. Ela não dormia, mal comia, e eu começava a ver nos olhos dela aquele brilho febril que eu conhecia tão bem. 2 semanas após voltarem para casa, Teresa acordou no meio da noite com o choro do bebê. Ao se levantar para atendê-lo, percebeu que Luísa não estava em seu quarto. O pânico tomou conta dela imediatamente. Corri pela casa toda te chamando, disse Teresa, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto enrugado. Quando não a encontrei, peguei você no colo e saí para a rua, desesperada.
Perguntei aos vizinhos, olhei nas esquinas próximas, mas não havia sinal dela. Teresa passou a noite em claro, cuidando do neto e temendo pelo pior. Na manhã seguinte, foi à delegacia registrar o desaparecimento da filha. Os dias se transformaram em semanas, e Luísa não dava notícias. Teresa dividia-se entre o trabalho, os cuidados com o bebê e a busca incessante pela filha. Eu contratei uma moça do bairro para ficar com você enquanto trabalhava, explicou Teresa. Nos fins de semana, te levava comigo enquanto percorria pontos de drogas e ocupações, mostrando a foto de sua mãe, perguntando se alguém a tinha visto. Quase um mês após o desaparecimento de Luísa, Teresa finalmente a encontrou. Estava em uma cracolândia na região central, visivelmente debilitada, mais magra do que nunca, com feridas nos braços e no rosto. Quando me viu, sua mãe não demonstrou surpresa nem alegria, contou Teresa com pesar na voz. Ela apenas me perguntou se eu tinha dinheiro. Não perguntou por você. Não quis saber como estava seu filho. Naquele momento, entendi que havia perdido minha filha para as drogas. Teresa tentou convencer Luísa a voltar para casa, a conhecer o filho que crescia saudável, a buscar tratamento. Mas a jovem se recusou, dizendo que não havia nascido para ser mãe, que o bebê estaria melhor sem ela. Voltei para casa arrasada, mas determinada a te dar todo o amor que sua mãe não podia dar, disse Teresa a Rafael, que a ouvia em silêncio, com os olhos marejados. Decidi que seria mãe e pai para você, que faria de tudo para que nunca lhe faltasse nada. Durante os meses seguintes, Teresa reorganizou sua vida em função do neto. Conseguiu um trabalho que lhe permitia ficar mais tempo em casa, economizou cada centavo para garantir o bem-estar do bebê, e até mesmo começou a frequentar um grupo de apoio para familiares de dependentes químicos, buscando entender melhor a situação de Luísa. Foram meses difíceis, mas também cheios de alegria, disse Teresa, com um sorriso entre lágrimas. Você era um bebê tranquilo, que sorria facilmente e dormia a noite toda. Cada pequena conquista sua era uma festa para mim. O primeiro dente, o primeiro mama, os primeiros passos. Mas a vida tinha outros planos para Teresa e o pequeno Rafael. Quando Rafael completou 6 meses, Teresa recebeu uma visita inesperada. Era uma noite chuvosa de inverno, e ela já havia colocado o bebê para dormir quando ouviu batidas na porta. Quando abri a porta, quase não reconheci sua mãe, contou Teresa com a voz trêmula. Ela estava encharcada pela chuva, tremia de frio, e seus olhos tinham um desespero que me partiu o coração. Luísa entrou na casa sem dizer uma palavra. Teresa a ajudou a se secar, ofereceu roupas limpas e preparou um chá quente. Enquanto a filha se aquecia, Teresa notou que ela olhava constantemente para o corredor que levava ao quarto onde o bebê dormia. Você quer vê-lo? Perguntou Teresa com esperança no coração. Luísa assentiu em silêncio. As duas entraram no pequeno quarto, e Teresa observou com emoção quando a filha se aproximou do berço e olhou para o bebê adormecido. Por um momento pensei que o milagre havia acontecido, disse Teresa a Rafael. Vi nos olhos de sua mãe um lampejo de amor, de conexão. Ela estendeu a mão e tocou seu rostinho com tanta delicadeza. Acreditei que ela finalmente havia entendido o que significava ser mãe. Luísa pediu para ficar aquela noite. Disse que estava cansada, que precisava de um banho quente e uma cama limpa. Teresa, feliz com a possibilidade de reconciliação, preparou o quarto da filha e até mesmo colocou o berço do bebê lá, pensando que Luísa gostaria de dormir perto do filho. Eu deveria ter percebido que algo não estava certo, lamentou Teresa. Sua mãe estava estranhamente calma, quase resignada, mas eu estava tão feliz em tê-la de volta que ignorei os sinais. Teresa foi dormir com o coração cheio de esperança. Sonhou com uma nova vida, com Luísa recuperada, com os 3 formando uma família feliz. Mas o destino tinha outros planos. Acordei no meio da noite com uma sensação estranha, contou Teresa com a voz embargada. Algo me dizia que precisava verificar você e sua mãe. Quando entrei no quarto dela, meu coração parou. O berço estava vazio e Luísa não estava lá. O pânico tomou conta de Teresa. Ela correu pela casa chamando pela filha e pelo neto, mas não obteve resposta. Quando abriu a porta da frente, viu que estava destrancada. Saiu para a rua descalça sob a chuva forte, gritando desesperadamente. Corri pelas ruas do bairro como uma louca, disse Teresa, as lágrimas agora correndo livremente pelo seu rosto enrugado. A chuva caía impiedosamente, e eu só conseguia pensar em você, tão pequeno, tão indefeso, nas mãos de alguém que não estava em condições de cuidar nem de si mesma. Teresa foi à delegacia, relatou o desaparecimento, implorou por ajuda.
Os policiais registraram a ocorrência, mas não pareciam otimistas. Uma mãe que leva o próprio filho não era considerada um caso de sequestro, explicaram. Provavelmente Luísa voltaria quando se desse conta da responsabilidade, disseram. Mas eu conhecia minha filha, afirmou Teresa, olhando diretamente nos olhos de Rafael. Sabia que ela não estava em condições de cuidar de um bebê. Temia pelo que poderia acontecer com você. Durante 3 dias, Teresa mal dormiu ou comeu. Percorreu todos os lugares onde imaginava que Luísa poderia estar, mostrou fotos, implorou por informações. No 3º dia, recebeu uma ligação anônima. Uma voz feminina disse que havia visto uma jovem com um bebê na região da Praça da Sé, no centro da cidade, e que a criança parecia estar em perigo. Teresa correu para o local indicado. A praça estava cheia, como sempre, de pessoas apressadas, vendedores ambulantes, moradores de rua. Ela caminhou por horas, olhando cada rosto, cada canto, até que começou a escurecer. Eu estava prestes a desistir quando ouvi um choro de bebê vindo de uma área mais afastada da praça, contou Teresa com a voz trêmula. Segui o som como se minha vida dependesse disso. O que Teresa encontrou a deixou em estado de choque. Próximo a uma lixeira, enrolado em um cobertor sujo, estava um bebê chorando desesperadamente. Ao lado, caída no chão, estava Luísa, inconsciente, com sinais claros de overdose. Corri até você e te peguei nos braços, disse Teresa com a voz embargada. Você estava gelado, molhado, faminto, mas vivo. Graças a Deus você estava vivo. Teresa chamou uma ambulância. Enquanto esperava, tentou reanimar a filha, mas Luísa não respondia. Quando os paramédicos chegaram, levaram mãe e filho para o hospital mais próximo. No hospital, os médicos cuidaram de você imediatamente, explicou Teresa. Estavam preocupados com desidratação, hipotermia, possíveis infecções. Quanto à sua mãe, ela estava em estado grave. Luísa foi internada na UTI, lutando pela vida. O bebê, após receber os cuidados necessários, ficou sob a supervisão da assistente social do hospital. Teresa dividia-se entre a preocupação com a filha e o medo de perder o neto para o sistema de adoção. Foi quando conheci o casal Moreira, disse Teresa com um suspiro profundo. Eles eram voluntários no hospital, visitando crianças doentes. A assistente social os conhecia bem e sabia que estavam na fila de adoção há anos. Ana e Carlos Moreira eram um casal de classe média, sem filhos, que sonhavam em formar uma família. Quando souberam da situação do bebê abandonado, ofereceram-se para cuidar dele temporariamente, enquanto a mãe se recuperava. A princípio eu resisti, admitiu Teresa. Você era meu neto, meu sangue. Mas então olhei para minha realidade. Uma mulher sozinha, com mais de 40 anos, trabalhando o dia todo para sobreviver, com uma filha gravemente doente que precisaria de cuidados intensivos quando saísse do hospital. Se saísse. Após muita reflexão e conversas com a assistente social, Teresa tomou a decisão mais difícil de sua vida. Concordei em deixar os Moreira cuidarem de você temporariamente, disse ela, com lágrimas nos olhos. Eles prometeram que eu poderia visitá-lo, que manteríamos contato, que você saberia sobre suas origens quando fosse mais velho. Luísa permaneceu internada por semanas. Quando finalmente recebeu alta, estava fisicamente recuperada, mas emocionalmente destruída. Recusava-se a falar sobre o filho, a assumir responsabilidades, a buscar tratamento para o vício. Sua mãe voltou para as ruas poucos dias depois de sair do hospital, contou Teresa, com pesar na voz. Eu tentei de todas as formas ajudá-la, mas ela não queria ser ajudada. Enquanto isso, o bebê Rafael florescia nos cuidados dos Moreira. Teresa o visitava regularmente, levava presentes, tirava fotos, sonhava com o dia em que poderia tê-lo de volta. Mas conforme os meses passavam, eu via como você estava feliz com eles, disse Teresa, com um sorriso triste. Via o amor nos olhos deles quando olhavam para você, via como sua casa era cheia de alegria e estabilidade, coisas que eu não poderia oferecer naquele momento. Foi então que Teresa tomou outra decisão dolorosa. Conversei com os Moreira sobre a possibilidade de adoção legal, revelou ela. Eles ficaram surpresos, emocionados, mas preocupados com meus sentimentos. Eu expliquei que queria o melhor para você. E naquele momento, o melhor era uma família estável, amorosa, capaz de oferecer oportunidades que eu jamais poderia dar. O processo de adoção foi iniciado. Como Luísa estava desaparecida e Teresa dava seu consentimento como avó e guardiã legal, o juiz concedeu a adoção aos Moreira quando Rafael tinha pouco mais de 1 ano. A única condição que impus foi que eles mantivessem seu nome, disse Teresa. Rafael era o nome do meu pai,
Um homem honrado e trabalhador. Queria que você carregasse algo das suas origens, mesmo sem saber. Os Moreira cumpriram a promessa por alguns anos. Teresa visitava o neto regularmente, levava pequenos presentes, observava com alegria e tristeza seu crescimento. Rafael era uma criança feliz, inteligente, amada por seus pais adotivos. Mas quando você tinha cerca de 5 anos, os Moreira receberam uma proposta de trabalho em Curitiba, contou Teresa, com pesar na voz. Eles me procuraram, explicaram a situação, disseram que seria uma oportunidade única para a família. A mudança significaria o fim das visitas regulares de Teresa. A distância, somada à sua situação financeira precária, tornaria quase impossível manter o contato presencial com o neto. Eles prometeram mandar fotos, me ligar de vez em quando, manter você informado sobre mim, disse Teresa. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que a vida seguiria seu curso e que, aos poucos, eu me tornaria apenas uma lembrança distante, se tanto. A despedida foi dolorosa. Teresa abraçou o pequeno Rafael, que mal entendia o que estava acontecendo, e tentou gravar em sua memória cada detalhe daquele rostinho amado. Nos primeiros meses, eles mantiveram contato, continuou Teresa. Recebi algumas fotos, algumas ligações. Você estava crescendo forte, saudável, feliz. Começou a frequentar uma boa escola, fazia natação, tinha amigos. Era tudo o que eu poderia desejar para você. Mas como Teresa havia previsto, o contato foi diminuindo com o tempo. As ligações se tornaram mais raras. As fotos pararam de chegar. Após 2 anos, a comunicação cessou completamente. Eu tentei ligar algumas vezes, mas o número havia mudado, explicou Teresa. Escrevi cartas que voltaram sem resposta. Cheguei a economizar dinheiro para ir até Curitiba, mas quando finalmente consegui, descobri que eles haviam se mudado novamente e ninguém sabia informar para onde. Teresa sentiu como se tivesse perdido o neto pela segunda vez. Mas a vida continuava, e ela precisava seguir em frente. Quanto à sua mãe, disse Teresa, com a voz embargada, eu continuei procurando por ela durante anos. De tempos em tempos recebia notícias. Alguém a tinha visto em uma cracolândia, ou em um hospital, ou em um abrigo. Eu sempre ia atrás, sempre tentava ajudá-la, mas ela nunca quis ser ajudada. Quando Rafael tinha aproximadamente 15 anos, Teresa recebeu a notícia que tanto temia. Luísa havia sido encontrada morta em uma ocupação no centro de São Paulo, vítima de uma overdose. Enterrei minha filha com o coração partido, disse Teresa, as lágrimas agora correndo livremente pelo seu rosto enrugado. Senti que havia falhado como mãe, que não tinha sido capaz de salvá-la. E o pior era saber que você, seu filho, crescia sem conhecer sua história, sem saber que tinha uma avó que o amava desesperadamente. Os anos se passaram. Teresa envelheceu, continuou trabalhando enquanto pôde, aposentou-se com uma pensão modesta, mudou-se para um pequeno apartamento em um conjunto habitacional para idosos. Mas nunca deixou de pensar no neto, de celebrar silenciosamente seus aniversários, de imaginar como seria sua vida. Até que há 6 meses algo incrível aconteceu, disse Teresa com um brilho nos olhos. Eu estava assistindo ao jornal local quando vi uma matéria sobre um jovem advogado que havia vencido um caso importante defendendo moradores de uma comunidade contra uma construtora que queria despejá-los. O nome do advogado era Rafael Moreira. Teresa congelou ao ouvir aquele nome. Poderia ser coincidência, claro, mas algo em seu coração dizia que não era. Quando a câmera focou no rosto do jovem advogado, Teresa viu os mesmos olhos de Luísa, o mesmo queixo determinado de João. Era você, disse ela, olhando diretamente para Rafael. Meu neto, meu menino, agora um homem feito, um advogado, alguém que lutava pelos direitos dos outros. Com a ajuda de uma assistente social do centro para idosos onde morava, Teresa conseguiu encontrar o escritório de advocacia onde Rafael trabalhava. Passou semanas reunindo coragem para fazer contato, temendo a rejeição, temendo reabrir feridas antigas, temendo perturbar a vida que ele havia construído. Finalmente decidi escrever uma carta, contou Teresa. Uma carta simples, explicando quem eu era, dizendo que gostaria de conhecê-lo se ele assim desejasse. Deixei meu telefone e endereço, e enviei para seu escritório sem muitas esperanças. Para sua surpresa, 2 semanas depois, Rafael ligou. A conversa foi breve, cautelosa, cheia de silêncios constrangedores. Ele disse que seus pais adotivos nunca haviam mencionado uma avó biológica, que acreditava que sua mãe o havia abandonado sem deixar rastros. Pediu tempo para processar a informação, para decidir se queria ou não um encontro. Eu respeitei seu tempo, disse Teresa.
Disse que estaria aqui quando você estivesse pronto, que não tinha intenção de perturbar sua vida, que só queria que você soubesse a verdade. Um mês depois, Rafael ligou novamente, propondo um encontro. E assim chegaram àquele restaurante no centro de São Paulo, onde Teresa finalmente pôde olhar nos olhos do neto que não via há 30 anos. E agora você sabe tudo, concluiu Teresa com um suspiro profundo. Sabe que não foi simplesmente jogado no lixo, como diz o título dessa história. Sabe que foi amado, que foi desejado, que as circunstâncias da vida é que nos separaram. Rafael permaneceu em silêncio por longos minutos, após ouvir a história completa. Seus olhos, tão parecidos com os de Luísa, estavam marejados, e suas mãos, que seguravam firmemente a xícara de café agora fria, tremiam levemente. Por que agora? Perguntou ele finalmente com a voz embargada. Por que esperar 35 anos para me contar tudo isso? Teresa respirou fundo antes de responder. Por muito tempo, acreditei que estava fazendo o certo ao deixá-lo com os Moreira, ao não interferir na sua vida, explicou ela. Eles eram bons pais, ofereciam tudo o que eu não podia dar. Depois, quando perdi o contato, passei anos tentando encontrá-lo, mas sem sucesso. Ela fez uma pausa, tomando um gole de água para aliviar a garganta seca. Quando finalmente o vi naquela reportagem, tive medo, admitiu. Medo de que você me rejeitasse, medo de que a verdade pudesse machucar mais do que ajudar, medo de que você estivesse melhor sem saber de tudo isso. Rafael assentiu lentamente, absorvendo as palavras da avó. Meus pais, os Moreira, eles nunca me contaram sobre você, disse ele com um tom de mágoa na voz. Sempre disseram que minha mãe biológica me abandonou, que nunca souberam quem era meu pai, que não havia mais ninguém da minha família de origem. Talvez eles tenham feito o que acreditavam ser melhor para você, sugeriu Teresa com gentileza. Talvez tenham temido que você quisesse me procurar, que se sentisse dividido entre duas famílias. Ou talvez tenham simplesmente quebrado uma promessa, rebateu Rafael, com uma ponta de amargura. O silêncio voltou a pairar entre eles, pesado, carregado de emoções não ditas. Lá fora, o sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada através das janelas do restaurante. Eles foram bons pais, disse Rafael finalmente com a voz mais suave. Apesar de tudo, me deram uma boa vida, educação, amor. Não posso negar isso. E eu sou grata a eles por isso, respondeu Teresa com sinceridade. Todos os dias da minha vida, agradeci por saber que você estava sendo bem cuidado, mesmo que longe de mim. Rafael olhou diretamente nos olhos da avó, como se buscasse neles a confirmação da verdade de sua história. Minha mãe, Luísa, você acha que ela alguma vez se arrependeu? Que pensou em mim? A pergunta atingiu Teresa como uma flecha. Era a pergunta que ela mesma havia feito tantas vezes ao longo dos anos. Acredito que sim, respondeu ela, após um momento de reflexão. Sua mãe não era uma pessoa má, Rafael. Era alguém doente, alguém que perdeu o controle da própria vida. Nas poucas vezes em que a encontrei lúcida, depois que você foi adotado, ela perguntava por você. Queria saber se estava bem. Teresa estendeu a mão trêmula e pegou sua bolsa. De dentro dela, retirou um pequeno embrulho de tecido. Isto pertenceu à sua mãe, disse, entregando o embrulho a Rafael. Encontrei entre as coisas dela depois que faleceu. Com cuidado, Rafael desembrulhou o tecido, revelando um pequeno medalhão de prata, simples, mas delicado. Dentro há uma foto, explicou Teresa. A única foto que ela guardou de você. Com dedos trêmulos, Rafael abriu o medalhão. Dentro, havia uma pequena fotografia de um bebê sorridente, com grandes olhos expressivos. Ele mesmo, com aproximadamente 1 ano de idade. Ela guardou isso durante todo esse tempo? Perguntou com a voz embargada. Sim, confirmou Teresa. Mesmo nos piores momentos, mesmo quando parecia ter esquecido tudo o mais, ela nunca se desfez desse medalhão. Acredito que, à sua maneira, ela o amava. As lágrimas que Rafael havia contido durante toda a conversa finalmente transbordaram. Ele fechou os olhos, permitindo que escorressem livremente pelo rosto. Não sei o que sentir, admitiu após alguns instantes. Raiva, tristeza, compaixão, tudo se mistura. É natural, disse Teresa com suavidade. Você acabou de descobrir uma história que ficou escondida por 35 anos. Vai levar tempo para processar tudo isso. Rafael guardou o medalhão no bolso e enxugou as lágrimas com as costas da mão. E agora? Perguntou com um tom de incerteza na voz. O que acontece depois que saímos deste restaurante? A pergunta pairou no ar, carregada de possibilidades. Teresa sentiu o coração acelerar. Era a pergunta que mais temia,
pois sua resposta poderia significar um novo começo ou um adeus definitivo. Isso depende de você, respondeu ela, com honestidade. Não vim aqui para perturbar sua vida, para exigir um lugar nela. Vim apenas para que você soubesse a verdade, para que entendesse que não foi simplesmente jogado no lixo, como diz o título dessa história. Ela fez uma pausa, reunindo coragem para continuar. Mas se você perguntar o que eu desejo, continuou com a voz embargada, eu diria que gostaria de conhecer meu neto, de saber quem ele se tornou, do que gosta, com quem se parece. Gostaria de recuperar um pouco do tempo perdido, se isso for possível. Rafael olhou pela janela, observando o movimento da cidade lá fora. Pessoas apressadas, vidas entrelaçadas, histórias sendo escritas a cada instante. Tenho uma esposa, disse ele, após alguns momentos. Mariana. Estamos casados há 5 anos. Ela está grávida do nosso primeiro filho. O coração de Teresa deu um salto. Um bisneto. A continuação da família que ela pensou ter perdido. Vou ser pai em 4 meses. Continuou Rafael com um pequeno sorriso. Um menino. Ainda não escolhemos o nome. Isso é maravilhoso, disse Teresa com lágrimas de alegria nos olhos. Você será um ótimo pai, tenho certeza. Como pode ter certeza? Perguntou Rafael com genuína curiosidade. Você mal me conhece. Conheço o suficiente, respondeu Teresa com um sorriso sereno. Sei que você escolheu uma profissão que ajuda os outros, que defende os mais vulneráveis. Sei que você ouviu minha história com compaixão, mesmo quando poderia ter reagido com raiva. Isso me diz muito sobre o homem que você se tornou. Rafael pareceu refletir sobre essas palavras. Então tomou uma decisão. Mariana e eu jantamos em casa todos os domingos, disse ele com um tom casual que não conseguia esconder a emoção por trás das palavras. Nada muito elaborado, geralmente algo que eu mesmo cozinho. Se você quiser, bem, seria bom ter companhia neste domingo. Teresa sentiu como se um peso enorme fosse retirado de seus ombros. Não era uma promessa de reconciliação imediata, não era um felizes para sempre garantido, mas era um começo. Uma porta entreaberta para possibilidades. Eu adoraria, respondeu ela, com um sorriso luminoso que rejuvenesceu seu rosto marcado pelo tempo. Quando saíram do restaurante, o sol já havia se posto, e as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu de São Paulo. Rafael, num gesto que surpreendeu a ambos, ofereceu o braço à avó para ajudá-la a descer os degraus da entrada. Sabe? Disse ele enquanto caminhavam lado a lado pela calçada movimentada. Estive pensando em nomes para o bebê. João é um bom nome, você não acha? Teresa sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de pura alegria. É um nome maravilhoso, respondeu ela, apertando levemente o braço do neto. Simplesmente maravilhoso. E assim, avó e neto seguiram juntos pela noite paulistana, carregando o peso de um passado doloroso, mas também a promessa de um futuro que finalmente poderiam compartilhar. Antes de encerrar esta emocionante história, gostaria de agradecer a todos que acompanharam até aqui. Se você se emocionou com a jornada de Dona Teresa e Rafael, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Suas reações nos inspiram a continuar trazendo histórias reais que tocam o coração.